Olá, vocês que nos acompanham nestes momentos de reflexão e oração, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais, aqui estamos para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos uns pelos outros. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecemos a todos vocês que oram conosco, vocês que anotam nomes e estão orando por estes nomes que nós aqui citamos. E agradecemos também a todos vocês que nos escrevem pedindo que oremos em seu favor e em favor de nomes que vocês nos enviam. Sempre estamos orando por vocês. Iremos fazer uma reflexão na Palavra de Deus. Hoje queremos meditar em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 23. O apóstolo Paulo escreveu: "Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam." Em 1 Coríntios, a carta que Paulo escreveu, essa primeira carta, por duas vezes o apóstolo Paulo faz a afirmação de nosso verso que acabamos de ler. A primeira afirmação está em 1 Coríntios, capítulo 6, e no verso 12, onde Paulo disse: "Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada." O lembrete foi transmitido após advertências que chamavam a atenção contra o litígio entre irmãos de fé e o liberalismo sexual promovido por alguns membros daquela igreja lá em Corinto. Seguramente, havia uma interpretação distorcida do conceito de liberdade cristã, como se ela fosse aval para uma conduta libertina. A expressão "todas as coisas me são lícitas" parecia haver se tornado o lema no qual se fundamentava o comportamento indecente. Essa segunda referência, a primeira foi em 1 Coríntios 6,12. A segunda referência, que é 1 Coríntios 10, 23, que é o verso que nós lemos no início, Paulo começa a concluir a discussão iniciada no capítulo 8 sobre comida sacrificada aos ídolos e os limites da liberdade cristã. Comer ou não comer, para o apóstolo, era indiferente. Afinal, entre outras razões, não existe outro Deus igual ou superior ao nosso Deus, ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Entretanto, se essa atitude fosse abalar a fé dos cristãos menos experientes, deveria ser contida em benefício deles, dos cristãos menos experientes. Nos dois casos, não devemos nos esquecer do pressuposto de que todas as coisas não incluem restrições expressamente condenadas pelas Escrituras, como, por exemplo, a promiscuidade moral mencionada pelo apóstolo. Contudo, existem práticas que nada significam para alguns cristãos, mas causam reações negativas em outros. Nem por isso devemos nos esquecer do fato de que nenhum de nós é uma ilha. O que fazemos pode afetar espiritualmente de modo positivo ou negativo nosso irmão ou nossa irmã. No convívio conosco, ele deve ser ajudado a crescer em sua experiência espiritual. O apóstolo Paulo disse aqui em 1 Coríntios 10, 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Este verso de 1 Coríntios 10, 23, "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam." Ela coloca uma faca no egoísmo. O princípio do amor motiva o crente a agir de uma forma que beneficie ou edifique os outros. A vida cristã transcende o ego. Essa vida é mais do que autoindulgência. Os cristãos têm a oportunidade de usar sua liberdade para a glória de Deus. Viver nossa vida para o benefício de outros é uma indicação de maturidade espiritual.
Os cristãos precisam viver um com o outro graciosamente, especialmente quando se trata das áreas cinzentas do cristianismo, áreas que não, coisas assim, que não estão muito claras. Então nós precisamos ter muito cuidado e pensar no nosso semelhante. Então o cristianismo, ele precisa ser vivido em função do outro. O conselho de Paulo permanece tão oportuno para nós quanto foi naqueles dias, no início do século. E esses conselhos, eles são expressões do nosso amor ao próximo. Que nós possamos refletir que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então nós temos que saber o que fazer. E a palavra de Deus, ela é clara, está explícito o que se pode e o que não se pode. Que nós possamos, mediante a iluminação do Espírito Santo, entender e colocar em prática em nossa vida os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. É para a nossa edificação, é para a edificação do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos o pleno cristianismo em nossa vida a cada dia. Nós iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco, iremos apresentar todos os nomes englobadamente. São centenas de nomes que nós recebemos a cada dia e Deus, ele já conhece todos. Mas neste momento em que nós aqui estivermos orando, ore aí também, fale com Deus. Onde quer que você esteja, não importa o horário que você vai acompanhar a reflexão, a oração, é hora de falarmos com Deus. Então, crie o hábito de falar, abrir o coração a Deus e com certeza Deus vai conceder grandes bênçãos a cada um. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós, pelos cuidados, pelos livramentos. Te agradecemos, Pai, porque Tu sempre estás presente conosco, mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis e que pensamos que Tu te esquecestes de nós. Tu estás ao nosso lado, Tu estás pronto a ouvir a nossa súplica, o nosso clamor, estender a mão e nos ajudar, Pai. Nós precisamos, Pai, nós carecemos de ser mudados, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo e que possamos saber que Tu és o Deus único e verdadeiro e que tem o controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Ó Pai, hoje nós queremos apresentar a Ti todos os pedidos que nos são enviados. Tu já os conheces. Nós não iremos hoje citar nomes. E queremos também apresentar a Ti todos os agradecimentos daqueles que nos escrevem, agradecendo por bênçãos recebidas, por aniversários. E também, Pai, nós queremos apresentar a Ti todos aqueles que se sentem fracos na fé, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfermos, os que estão presos, aqueles que estão desempregados. Também apresentamos a Ti aqueles que pedem por suas famílias, para que haja mais união, mais entendimento, que haja mais amor entre eles. E também, Pai, muitas famílias enfrentam o problema de pessoas que estão presas a vícios. Que Tu possas, Pai, ter misericórdia de cada pessoa, não importa qual seja o problema, a situação. Sabemos que Tu te compadeces de cada um dos Teus filhos. Ó Pai, nós pedimos, segundo a Tua misericórdia,
que o teu anjo da bênção seja enviado agora, neste momento, àqueles que estão clamando a ti com sinceridade de coração, estão expondo diante de ti as suas necessidades, as suas lutas, as suas angústias, as suas aflições, Pai. Que sintam a tua presença, que sintam o toque da tua mão poderosa. Ó Pai, nós precisamos de sentir a tua presença em nossa vida, cada dia, a cada momento. Para isso, Pai, ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Tu, Pai, já nos deixastes escrito tudo aquilo que nós podemos e que não podemos fazer. Mas mesmo assim, muitas pessoas insistem em querer fazer aquilo que não se pode, mas tenhas misericórdia, Pai. Sabemos que nós temos a liberdade de escolher fazer ou não fazer, mas que nós possamos pensar no nosso próximo, aqueles que, quem sabe, não estão muito firmes na fé e que veem nós cometendo algumas coisas, que nós possamos pensar neles para que eles não sejam escandalizados em nós, Pai. Que nós não sejamos motivos de escândalo, não sejamos pedra de tropeço, Pai, para ninguém. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada mente, em cada coração, e que vitórias sejam alcançadas, milagres sejam realizados, que bênçãos sejam concedidas, Pai, e que cada um seja agradecido a Ti por tudo quanto tens feito, por tudo quanto fazes e por tudo que irás fazer. Nós te agradecemos, Pai, por todos aqueles que participam conosco cada dia deste momento de reflexão, de oração, e que possam crescer na fé a cada dia, porque o nosso objetivo, Pai, é fazer com que através da Tua palavra nós nos aproximemos mais de Ti, tenhamos mais companheirismo contigo, tenhamos mais intimidade. Amizade é o que nós precisamos, ter a Ti como nosso maior e melhor amigo. Ó Pai, pedimos que perdoe os nossos pecados e que a nossa fé seja fortalecida e que nós não venhamos a desanimar por qualquer problema que estejamos enfrentando, mas que possamos permanecer firmes e confiantes e na certeza de que receberemos muito em breve das Tuas mãos a coroa da vitória. Nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.